Grande abraço para você que está ligado aqui na programação da Rádio Minuano. São 9 horas, aliás, são 10 horas com mais 9 minutos e nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Minuano juntamente com o secretário municipal da administração do município, o Giovanni Menegon, que vai conversar conosco a respeito aí da regularização dos serviços de aplicativo no município de Sarandi, também a respeito aí dos táxis do município. Enfim, a gente vai bater um papo sobre esse e quem sabe outros assuntos que poderão surgir aí durante a nossa entrevista. O Giovanni está aqui conosco. Giovanni, uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Minuano para a gente falar sobre esses assuntos importantes aí para toda a nossa comunidade. Bom dia. Bom dia, Lair, bom dia ao Jonathan, bom dia a Thay, que está aqui conosco, né? Alexandre, perdão, desculpa. E toda a audiência, né, que está nos acompanhando nesse momento para falar de um assunto ali que tem sido motivo, né, de muita conversa, muito diálogo nos últimos dias. Muito bem, você se reuniu com quem agora nesses últimos dias? Com os dois profissionais, quer dizer, os motoristas de táxi e dos aplicativos, como é que foi isso? Como é que foi essa reunião? Só para retomar o assunto, e é bem importante, Lair, quando assumi a Secretaria da Administração e do Planejamento, eu fui procurado imediatamente, né, pela classe dos taxistas. E a classe trouxe algumas reivindicações justas, né, para todos nós, no seguinte sentido, de que nós fizéssemos cumprir a lei, aquilo que já estava regulamentado. E disse, né, naquela oportunidade que não existe uma demanda mais justa do que essa, né, que se faça cumprir aquilo que é certo, aquilo que está pactuado, né, entre poder público, sociedade, as classes envolvidas. Então, nesse sentido, nós a partir dali começamos a fazer um diálogo, né, com todas as categorias envolvidas, né, para a comunidade saber em relação especialmente à fiscalização, né, de possíveis irregularidades, né, transporte supostamente clandestino, e também os serviços de transporte de passageiros por aplicativos que estão se popularizando aqui no nosso município. Então é uma demanda interessante, né, de se buscar que a comunidade conheça o que está sendo oferecido aqui, né, e aquilo que o poder público vai estar realizando a partir de agora. Especificamente, quais foram as reivindicações dos taxistas? Eles nos trouxeram alguns casos no seguinte sentido, né? Nós temos algumas denúncias, né, de possíveis irregularidades, tanto de pessoas que estão fazendo transporte clandestino, né, que é de certa forma não, de acordo com o próprio Código de Trânsito brasileiro, é um crime, né, transporte clandestino de passageiros. Aqueles que não obedecem às regulamentações, né, não estão fazendo nem com táxi e nem por aplicativo. Sim. E da mesma forma, né, exigindo uma fiscalização maior, né, em cima dessas motoristas que estão transportando, e também possivelmente as plataformas, né, autorizatárias de transporte por aplicativo que não estão regulares de acordo com a lei aqui no nosso município. Sim, e tinha muito ou tem muito motorista aqui fazendo esse transporte clandestino ou não? Olha, nós sabemos de alguns casos assim esporádicos. Sim. Né? Então, o que acontece? O município, no mês de outubro, né, de 2023, ainda quando estava à frente da pasta, né, o Dr. Ralph do Amaral, ele encaminhou, junto com o prefeito, para o Legislativo, sancionou uma lei que estava em tramitação, e essa lei versa sobre o transporte de aplicativos, a sua regulamentação aqui no nosso município. Na minha concepção, foi uma lei muito acertada, foi uma lei muito bem desenhada, uma lei que facilita tanto a prestação de contas por parte das plataformas, como também a fiscalização por parte do poder público. Então ela tem uma série de regulamentações, né, que desde novembro, né, passou a estar vigente aqui no nosso município, e a demanda da classe dos taxistas é que se fizesse chamar as plataformas e os seus responsáveis para se adequarem a essa lei aqui no nosso município. Então é uma demanda justa, evidentemente, sim, né? Claro. Mas que nós assumimos o compromisso de se fazer essas exigências com diálogo, né, com conversa, com uma atenção, né, com prazo justo, né, para se adequar, né, para que se venha conhecer a lei por parte dos interessados, e foi isso que nós fizemos, né, a partir do mês de fevereiro. Então nós fizemos essa conversa no início do mês com a classe dos taxistas, e eu pedi a eles, né, que até o final de fevereiro nós tivéssemos a oportunidade, eu pelo menos, né, assumindo a pasta, de conversar com cada uma das classes envolvidas para explicar a lei, para dizer o que vai ser necessário,
para colher o feedback, né, enfim, e a partir desse feedback estabelecer um prazo para que todo mundo pudesse se regulamentar e ficar quite, né, com as suas obrigações legais. Essas pessoas que fazem o transporte de aplicativo, o transporte clandestino, vocês chegaram a notificar alguém? E quais são as penalidades para quem é flagrado fazendo esse tipo de trabalho? A questão também do fluxo de fiscalização dentro do município, né? Um procedimento que nós não tínhamos estabelecido, mas a partir de agora teremos, que quando se flagra na rua, por exemplo, uma pessoa, um cidadão ou um taxista ou um motorista que está regular e flagra um ato supostamente ilegal, para quem ele recorre? Então nós tivemos que também delimitar esse fluxo de denúncias, né? Estabelecer um canal de denúncias. O Departamento de Trânsito do município, né, da Prefeitura de Sarandi, que é dirigido pela servidora Franciele, é o canal oficial que a própria lei estabelece como sendo o canal de denúncias, né, o canal de fiscalização. Entretanto, o município, em determinados casos, não tem essa competência por força de lei. No seguinte sentido, o crime de trânsito, a Brigada Militar é que tem esse poder de polícia. Então a Força de Segurança, né, a corporação, a Brigada Militar, ela também foi chamada, a gente conversou assim em uma certa oportunidade ali com o Tenente Aguinaldo, que foi muito solícito, muito prestativo de se trabalhar em conjunto, né, também para se buscar coibir esse tipo de prática à luz, né, das limitações, né, daquilo que a lei proíbe, né? Então o transporte clandestino, o que é? É o transporte feito de passageiros, né, remunerado, feito por o motorista que não está devidamente credenciado, nem como taxista e nem como transporte de aplicativos, conforme a lei exige. Então isso é um crime de trânsito que tem que ser coibido, de fato, porque é desleal com aqueles que estão regulares perante a lei se permitir que algumas pessoas façam esse transporte. Sim. Então é uma questão de lógica, em primeiro lugar, né? E tu sabe me dizer qual é a penalidade? É multa, né? Notificação, até a remoção do veículo também está previsto pelo CTB em determinados casos, mas essa autuação ela deve ser feita pela Brigada Militar. Pela Brigada, claro. Até o município pode receber essa denúncia e o nosso objetivo é que se trabalhe em conjunto com as forças de segurança em prol de uma fiscalização ostensiva nesses casos. Também, por assim dizer, nós também podemos ter casos de irregularidades, né? Não seria exatamente uma inadequação legal, né, por assim dizer. Não é o conceito correto, mas para ficar ilustrativo para quem está nos ouvindo agora. Quem fizer transporte por aplicativos, né, também tem que obedecer às normativas do município e às normativas da plataforma. Ou seja, uma das normativas que a própria lei exige e que os aplicativos também exigem é que o transporte por aplicativo seja feito através do aplicativo, através da plataforma. Porque aí a plataforma vai cobrar, a plataforma vai controlar e vai ter uma segurança pro passageiro. Nós sabemos que existem casos de algumas pessoas, enfim, que fazem diretamente por celular. Então, se o taxista pode fazer por celular uma corrida, pode ser chamado por WhatsApp ou por telefone celular, celular, enfim, de telefonia. Mas o transporte de aplicativos não. Se o motorista está cadastrado numa plataforma, ele tem que fazer tudo pelo aplicativo. É uma exigência legal e uma segurança para o passageiro. Porque o aplicativo vai controlar o quê? O trajeto, vai controlar se der algum acidente, vai controlar se a pessoa está fazendo um transporte e tomara Deus que não, mas se acontecer um acidente, como é que a pessoa vai ter a salvaguarda de se buscar os seus direitos depois, ou então da plataforma não ser penalizada, ou o próprio motorista do aplicativo poder não ser penalizado se ele estava fazendo um transporte fora daquilo que a plataforma exige. Então tem todas essas questões que devem ser levadas em consideração e muitas outras para se determinar o que estaria de fato regular conforme a lei do nosso município. Sim, Giovanni, vamos começar com a questão dos taxistas, depois a gente vai na questão do aplicativo. O que precisa hoje para ter um táxi em Sarandi? Digamos que eu resolvo, vou nas horas vagas, aí eu vou prestar um serviço de táxi no município, o que precisa? A bem da verdade, o serviço de táxi no nosso município ele já é uma regulamentação muito antiga, né? Então é um ponto de táxi que deve ser concedido otorgado, né, ao taxista, né, que é o dono do ponto. Então tem toda uma regulamentação em específica que é bem antiga mesmo aqui no nosso município. Tem que ter ponto. Motorista de aplicativo não pode ter ponto. Não pode ter ponto. Aí já é uma diferença entre ambas as classes. Em que pese, né, os taxistas têm um custo, né, de alvará individual, os motoristas de aplicativo não têm esse custo de alvará. O alvará, conforme a legislação municipal, ela é exigida
E até cabe ressaltar, né, que por uma boa vontade de alguns motoristas de aplicativo, de alguns sistemas, buscaram se fazer um alvará para cada um dos motoristas, né? E a lei que foi promulgada, ela não faz uma exigência nesse sentido. Então, o que a lei determina? Né? Que o motorista de aplicativo, que a plataforma, aliás, que está em atuação no município, ela tenha um alvará central e um escritório central. Esse alvará, né, da plataforma X, ela tem que ser feita à luz do setor de fiscalização do município para a eventual cobrança, né, de ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que as autorizatárias, né, as plataformas devem fazer esse pagamento porque é uma prestação de serviços, então já se constitui um fato gerador para a cobrança do imposto. E foi designado uma cobrança, né, por veículo cadastrado na ordem de 10% do valor referência municipal. Ou seja, o nosso VRM aqui no município no ano de 24 está em 830 com alguns centavos. 10% desse valor é R$ 83 aproximadamente. Então é uma cobrança feita por veículo cadastrado na autorizatária, que é a plataforma de aplicativos. Sim. Deixa eu te perguntar, voltando um pouquinho ainda nos táxis, por exemplo, é difícil de, por exemplo, se o cidadão quer atuar como taxista, é difícil de conseguir um ponto, no caso, ele tem que, o meu ponto vai ser lá no, digamos assim, lá na frente do presídio, vou botar um ponto lá. É difícil de você... Para o taxista conseguir, ele tem que apresentar alguma justificativa? Quais são as credenciais que tem que ter? Quais são as questões? Em primeiro lugar, é que os pontos são definidos por lei, né? Então existe uma quantidade X de pontos aqui no município e esses pontos de táxi, né, eles são outorgados, né? É uma espécie de licitação, enfim, de que os taxistas consigam esse ponto. Eu até não estou muito familiarizado com a lei essa que regulamenta o serviço de táxi, mas aquele ponto ele pertence a um titular, né, que é o taxista. E quem define isso é a própria município, né? O município define onde é que vai ser o ponto de lei e do sistema municipal, né, de credenciamento. Então o taxista vai ser o titular daquele ponto. Ele não pode vender. Ele é um ponto que inclusive ele se transmite através da sucessão, né, por herança, né? O taxista falece, o filho ou o herdeiro, ou enfim, quem quer que sejam os herdeiros ali do ponto, é que recebem essa concessão, né, por herança inclusive. E esse ponto tem um custo para ele na prefeitura? Tem um custo bastante elevado. Eu, a última vez que fiquei sabendo, girava em torno de 70 mil, se não me engano, esse valor ali para conseguir o ponto no início. E depois ele é renovado através de alvará, né, que autoriza o serviço. Mas isso pode ser parcelado, no caso? Eu não sei te dizer também agora exatamente. Sim. Mas a parte ali, enfim... E hoje nós temos... a cidade hoje está preenchida com esses pontos ou há possibilidade de abrir mais algum? Em princípio, sim. Na verdade, também existe uma discussão, né, que já está determinada há algum tempo pela questão da unificação dos pontos aqui no município. Isso vai vir na esteira das mudanças que vão ser feitas nas avenidas, né, com a implantação do rotativo, com as mudanças de estacionamentos também que já estão em andamento aqui no município. Então, tudo isso vai ser implantado pelo governo municipal no seu tempo oportuno, ao longo do ano. E como é que vai? E qual é a ideia? A ideia seria uma certa unificação, né, dos pontos ali para facilitar, por exemplo, a organização do trânsito no município. Porque nós temos pontos espalhados aqui na cidade e que alguns são juntos, outros são separados. Mas isso está em discussão, na verdade, né? Então, mas tem que ser algo que melhore para o usuário, né? Para o usuário. Por exemplo, você vai para as Fundo. Aí, tipo, tu vai lá no São Vicente, lá naqueles consultórios que tem por ali, tem o ponto de táxi ali. Se não tiver um táxi por ali, tu tem que andar, quer dizer. Sim. E aqui hoje nós temos essa facilidade que tem um táxi, eles estão próximos aqui, se não tem o da esquina aqui, tem aquele mais para baixo, daqui um pouco. Daqui um pouco vão unificar e vai dificultar para o usuário, isso, né? Isso, na verdade, tem que ser discutido e a filosofia do governo é de se fazer as coisas com diálogo. Então, o prefeito de Bastiani... Assim como tá bom, Giovanni. Estudar isso, né? Talvez até uma... Eu uso táxi, por isso que eu digo, assim como tá... Assim como tá acessível, né? Sim. Com certeza. Mas a questão do transporte também por aplicativos, né? É algo que os próprios taxistas nos colocam nessa... Sim, agora a questão do aplicativo. O aplicativo, quer dizer, e aí muitos reclamam de que, poxa, mas o fulano tem um aplicativo, mas ele está usando o telefone, tem que ser só na plataforma, tem que ser no... É um sistema que, digamos assim, ele é
autofiscalizável, né? Porque não é apenas interesse do município que seja feito pelo aplicativo. Para dizer a verdade, não chega nem a ser tanto o interesse do município como é da própria plataforma, porque a partir do momento em que o motorista ele está fazendo uma corrida que ele deveria fazer por aplicativo, mas ele recebeu uma mensagem no WhatsApp e não vai cadastrar na plataforma, a plataforma está deixando ele lucrar. E a cobrança que o município estabelece para o transporte por aplicativos é uma cobrança por veículo mensal fixa. Então, aqueles 10% da VRM, que é uma taxa de R$ 83,00 por veículo cadastrado na plataforma por mês, que vai ser cobrado, o município já vai ter essa arrecadação. A grande questão é que é uma arrecadação voltada, inclusive, à regulamentação e fiscalização dos serviços que são prestados. Sim. Porém, a plataforma vai deixar de lucrar. Então a própria plataforma tem um controle sobre aquilo que os motoristas fazem em termos de tem um ali que está, vamos dizer assim, por exemplo, fazendo um transporte clandestino, por exemplo, faz metade das corridas pela plataforma e metade sem. Ele está, digamos que, sonegando o controle e o lucro para a própria plataforma. Sim. Então a plataforma tem esse controle. E ambos as que estão atuando aqui em Sarandi, tanto o Garupa como o Guri, já nos manifestaram que tem esse interesse e eles próprios estão fiscalizando isso de forma ostensiva internamente. Então, como os taxistas nos trazem a demanda justa, né, de que se coíba eventuais irregularidades, nós estamos em uma verdadeira força-tarefa que está garantindo que as coisas vão acontecer da forma correta, né? Então, teve uma, inclusive, que disse que estaria excluindo um ou dois motoristas ali porque não se adequaram a essa filosofia, né? Essas normativas internas da própria plataforma. É o Garupa e qual é o outro que nós temos? O Guri. E o Guri. O Guri. As duas estão funcionando conforme o previsto. Sim, inclusive nós já colocamos a legislação, né, para os gerentes aqui locais, os representantes, e a gente solicita, né, que nos próximos dias eles se adequem ao que a lei prevê, né? Abrir o alvará, começar a recolher as taxas e o imposto adequadamente, enfim, né? Tudo como a lei estabelece. E os casos do transporte alternativo, então, de passageiros, alternativo não, clandestino, são esporádicos. Na verdade são, assim, eu não diria nem que dá para contar nos dedos, porque chega a ser poucos casos, né? Mas a gente sabe, e a gente até se ofereceu, né? O poder público municipal se ofereceu para conversar, para dialogar e explicar para quem estiver fazendo isso que não pode, né? Como é que eu vou te dizer, né? Que é um crime de trânsito, né? Daí se acontece alguma coisa, vamos dizer que tomara Deus que não, mas um acidente num transporte clandestino, alguém que estava transportando alguém, e a pessoa se machuca, como é que ela vai litigar contra o próprio motorista, né, que está fazendo isso? Aliás, é esse o caminho certo, né? Mas daí a quem o passageiro vai recorrer se não era um taxista, se não era uma plataforma, se o carro não tinha seguro, para um seguro veicular para poder dar a devida assistência depois para a pessoa, né? A gente sabe, né, que o trânsito é arriscado. Então, o município de Sarandi está crescendo, essa é uma demanda via de regra de cidade grande, então se Sarandi já está se deparando com esse tipo de desafio, é porque Sarandi está no caminho de se tornar uma cidade grande. Então nós temos que já desde o começo já regulamentar e garantir que tudo seja feito de acordo com a lei. Hoje existe uma exigência no caso dos taxistas do carro, enfim, algum ano, alguma... Sim. Existe, porque eu particularmente considero o serviço de táxi aqui do município muito bom. Uhum. Nós temos aí um transporte de primeira qualidade, acredito eu, né? Uhum. Então, qual é a exigência em termos de estrutura física do automóvel para que se faça um serviço de táxi? Na verdade, assim, os taxistas e os aplicativos, né, para ser transporte de aplicativo e para ter o veículo do taxista, ambos estão praticamente tabelados em 10 anos de fabricação do veículo. Modelo de 10 anos para frente, não para trás. Então, o carro não pode ser mais antigo do que 10 anos. Claro, essa também é uma outra questão que nos foi trazida pela questão de que tanto existem, a gente pode saber, supostos casos, né, de veículos que são irregulares de acordo com a lei, e que foi, de certa forma, uma demanda de algumas classes, né? Ou que se aumente o ano ou que se diminua, inclusive. Sim. Claro, a gente parte da premissa de que o transporte, seja por táxi ou seja por aplicativo, é um interesse do motorista, né? Então é óbvio, né, que um veículo um pouco mais novo, tendo em vista que o valor é tabelado, ele vai ter uma certa preferência por parte do usuário.
Então, também é o interesse do próprio motorista, né, de querer adquirir o seu veículo. Especialmente porque, se for analisar, os táxis, eles têm determinados incentivos fiscais para a aquisição do veículo, para pagamento do imposto. Então, existe uma certa facilidade e um incentivo a nível nacional, né, em termos de estadual, IPVA, enfim, taxa de aquisição do veículo, para que a frota possa se renovar. O que é uma situação que a gente sabe, né, que os motoristas de aplicativo não enfrentam, porque os motoristas de aplicativo fazem com o seu carro particular. Isso está regulamentado dessa forma. Então, existem pesos e contrapesos. E o que a gente quer garantir, e não apenas garantir, mas chamar atenção, salientar o fato de que não existe uma classe que está sendo favorecida. Algumas têm certos incentivos que outra não tem. Ao passo de que aquela não teve um determinado incentivo, tem um incentivo de outro lado, Sim. que a outra não teve. Então não existe uma coisa assim de, o outro está melhor que eu. Não está. Todo mundo está determinado assim com a natureza do seu serviço, né? E estão em posição de relativa igualdade, né? Muito bem, você já explicou pra gente aí como é que faz para se a pessoa quer ser um motorista de táxi, que é um ponto de táxi. E para ser motorista do aplicativo, tem que entrar em contato direto com a plataforma daí, com a plataforma daí no caso. Sim, a plataforma tem que fazer esse controle e a legislação nos estabelece que se faça uma prestação de contas. Por exemplo, o valor da taxa de pagamento ela é mensal. Então, como é que acontece isso? Ela tem que prestar contas, né? E inclusive ela tem que se colocar à disposição do município quando o município pede um controle. Tem que passar uma relação do motorista, tem que passar uma relação dos veículos por placa. Não pode, caso assim, por exemplo, adesivar o veículo e botar o número do telefone do motorista da plataforma, né? Porque daí vai contra a própria normativa da plataforma. Então, esse tipo de delimitação a lei já estabelece e as próprias plataformas. Por isso que elas têm que ter um alvará no município e um escritório no município. Porque elas têm que estar aqui na nossa jurisdição para poder o município ter essa fiscalização e garantir que tudo seja feito. E o custo para quem quer ser motorista aplicativo é com a plataforma daí? É com a plataforma. A plataforma ela cobra, bom, até onde eu sei, né, um percentual da corrida. E é ali que está a grande questão, né? Daí se faz por telefone, a plataforma não tem controle e não consegue lucrar em cima. Sim. Em que pese a plataforma esteja viabilizando o serviço a ser prestado pelo motorista. Sim. A Loreni Endes está ligada conosco aqui. Ela pergunta o seguinte: se existe um valor X para todos os taxistas, para todos os táxis, ou cada um cobra o valor, cada um cobra o que quiser? Eu não sei se a prefeitura tem como regularizar isso. Não sei se é da alçada da prefeitura. Na verdade, existe um preço tabelado. Também tem uma demanda pelo reestudo, né? Digamos assim, uma reposição, né, no valor da tabela de táxi. Porque nós não temos taxímetro em Sarandi. Nós temos um valor tabelado. Por exemplo, corridas centro-bairro, bairro Vicentinos, bairro Santa Catarina, bairro Santa Gema. É um valor tabelado. O motorista pode cobrar, aliás, deve cobrar por esse valor tabelado. Então, é uma questão até do próprio passageiro, né, que exija, né, se for o caso, que se cobre o valor tabelado e não a mais, né, do que esse valor. E também aqui a pergunta é a seguinte: estão falando de táxi, mas chega à noite e não tem um táxi para a comunidade que precisa ir na rodoviária e não tem ninguém que leve. O prefeito falou que Sarandi para todos, então por quê? Bom, aí ela já está. Uma questão. Ela já está colocando outra coisa, mas ela coloca aqui o seguinte interessante: que ela precisa de um táxi à noite aí e tal, e não encontra um. Como é que. Existe uma. Digamos assim, uma lei que obriga, olha, é 24 horas, não tem o que... só para dizer assim... Cada um decide o horário que quer trabalhar. Eu até, para esse comentário, é bem pertinente, né? Tem que agradecer, né, o ouvinte ali, né, que na live está fazendo esse comentário, porque é importante também esclarecer esse fato, trazer esse esclarecimento. Sabe que eu prezo muito, né, por uma filosofia de uma economia livre. Então, o sol nasceu para todo mundo, isso é evidente, né? A gente vive num país em que a liberdade econômica impera. E o próprio mercado, nesse caso, está se regulando. Por quê? É livre, né, para o taxista se quiser fazer a corrida ou não. E a gente sabe que o taxista é um ser humano que tem o seu direito de descanso. Então, se eles trabalham em horário comercial, nós não podemos exigir que se faça um plantão, né, tem que ficar 24 horas trabalhando. Ou que algum trabalhe de noite e outro de dia, porque tem toda uma questão de que o táxi tem que estar no ponto. E no ponto, de noite, de madrugada, vamos dizer, na frente da rodoviária, por exemplo. Nós vamos deixar um taxista ali esperando chegar um passageiro de noite? É inseguro por parte enfim, seria inseguro para o motorista ficar lá parado.
Então, se o taxista quiser ficar na sua casa, enfim, fazer por ligação, ele pode fazer. Como se ele quiser descansar, ele também tem direito ao descanso. E a própria economia se tratou de regulamentar, olha só, porque existem aqueles motoristas de aplicativo que trabalham durante o dia e de noite querem fazer um extra. Então eles querem trabalhar 1, 2 ou 3 ou 4 noites por semana fazendo transporte de passageiros via aplicativo, regularizado, tudo corretamente. Então eles vão estar à disposição nesses horários fora do plantão, por assim dizer. Então é interessante isso, né? Claro, o prefeito não tem essa obrigação de mandar que se tenha transporte, né, no município. Mas a própria economia, né, se trata disso, né? Nem tudo é a prefeitura, né? Muita responsabilidade que nós temos com a comunidade parte do próprio cidadão, parte dos setores econômicos, sim, parte dos prestadores de serviço. Muito bem, o ouvinte participando aqui, tem uma ouvinte que está dizendo o seguinte: querem comparar Sarandi com Passo Fundo, tão cego? Talvez. Não, eu quero dizer o seguinte, que eu não comparei Sarandi com Passo Fundo. Eu disse que Passo Fundo é difícil porque os táxis estão longe uns dos outros, né? E aí se você chega no ponto e não tem um táxi, até você achar outro, você tem que caminhar e aí eu coloquei que aqui em Sarandi eu gostaria que continuasse como tá, porque estão perto. Tu desce aqui, não tem aqui, mas tem outro ali mais a 100 metros, entendeu? Claro, com certeza. Mas não estamos cegos, não. Quer dizer, estamos lutando para não ficar cego, né? Mas não tá fácil. Mas enfim, também abraço aí, obrigado pela participação aí do ouvinte. De forma geral, o que mais que você gostaria de colocar? Existe um conflito entre os taxistas e os aplicativos ou não? Olha, eu até deixei isso muito claro para todo mundo que veio conversar com a gente, né? Que o nosso objetivo maior em entrar nessa seara é pacificar o nosso município. Porque nós temos que pacificar as relações entre todo mundo. Não só o poder público, mas eu digo, é interesse da sociedade que se tenham relações pacíficas, organizadas, fiscalizadas, regulamentadas e em obediência à lei, para que a gente possa ter o serviço sendo prestado da melhor maneira possível. Pacificando todas as classes, enfim, a gente vai ter uma cidade melhor para se viver. Todo mundo vai poder trabalhar com a sua dignidade, a sua honestidade, a sua segurança e ao mesmo tempo oferecer um serviço melhor para o cidadão. Então esse é o nosso objetivo, é pacificar o nosso município, é dizer que a lei vale de fato e que a gente vai fazer as coisas com diálogo, com atenção, obedecendo aquilo que a lei exige, evidentemente, mas garantindo um serviço de qualidade para o cidadão. Hoje podemos dizer que tanto os taxistas como o aplicativo, que tem 2 aqui, né, estão dentro da lei, no caso. Poucas coisas assim que estejam talvez fora da lei, porque a lei é recente, né? Sim. A lei é muito recente, então nós já passamos ali as normativas, né, para que todo mundo possa se adequar, né, estabelecendo um prazo de poucos dias ali para que possam estar quite, né, com a lei e com o município. Tem ideia quantos taxistas nós temos hoje? Agora não vou saber. Não vai saber, claro. E também motorista de aplicativo também não tem ideia. Dos aplicativos, os relatórios que nos passaram é que um tem 6 e o outro tem 4. Mas aí isso vai variar bastante, porque com o relato que nos passaram, alguns vão ser excluídos ou vão sair, né, por objetivo, não vence, né, trabalhar, por assim dizer. E outros tantos vão acabar entrando. Então nós vamos ter uma flutuação muito grande desse número de motoristas disponíveis aí e à disposição da comunidade nos próximos meses, por assim dizer. Legal, muito obrigado. Giovanni, mais alguma coisa que você queira colocar a respeito desse assunto que você acha necessário ainda, ou mais algum outro assunto que você queira destacar também nessa nossa entrevista de hoje? Eu quero até agradecer à Rádio Minuano aqui pela oportunidade da gente trazer esse assunto que é bem importante, né? Que a gente saiba, né, que a comunidade precisa, né, de um serviço sendo prestado com a maior qualidade do mundo. E nós temos aqui uma classe de taxistas muito comprometida com um bom serviço, táxis da melhor qualidade, do melhor atendimento. Os aplicativos também estão vindo nesse mesmo segmento e nós temos que parabenizar a todos pela disponibilidade, né, enfim, por oferecer o serviço para a comunidade, né, um sinal de que Sarandi cresce, porque tem espaço para todo mundo. E a gente tendo relações pacificadas dentro do município, a gente vai, enfim, prestar um serviço cada vez melhor para o cidadão, que é o nosso objetivo, e o poder público municipal, nesse sentido, não vai se negar ou ficar alheio a essas demandas, né, para que a gente possa sempre prestar contas para a comunidade e dizer que o trabalho está sendo feito. Legal. Muito obrigado, Giovanni. Mais alguma? Agradecemos aí a sua participação. Então, com certeza, vamos conversar em outras oportunidades também sobre outros assuntos aí importantes e pertinentes aí ao nosso município. Giovanni Menegon, secretário da administração do município, conversando conosco aqui na programação da Minuano. Continue conosco. Um grande abraço.